Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você estiver assistindo o meu vídeo. A aula de hoje a gente vai falar sobre radiciação, beleza? Então a gente está dando sequência aí a aulas de produto notável, depois, antes, né, a gente falou de potenciação e agora a gente encerra falando sobre radiciação, para depois, no fim das contas, a gente juntar tudo isso e fazer algumas operações com os números reais, beleza? Então vamos lá. Radiciação, eu começo com a raiz quadrada exata, ok? Raiz quadrada exata é a mesma coisa que encontrar números chamados quadrados perfeitos. Dá uma olhada. Se eu pegar o número 0, 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante, todos eles são possíveis de serem escritos como uma potência de expoente 2. Então, o 0 é 0 ao quadrado, o 1 é 1 ao quadrado, o 4 é 2 ao quadrado, o 9 é 3 ao quadrado, o 16 é 4 ao quadrado. Isso caracteriza um quadrado perfeito, beleza? Para eu conseguir extrair a raiz quadrada exata desse número, é fácil. Basta que eu escreva esse nosso quadrado perfeito como forma de potência. E aí você vai perceber que quando eu extrair a raiz quadrada, o meu índice que aparece nessa partezinha vale 2. Isso significa que quando esse índice e esse expoente são iguais, o valor que vai sair da minha raiz é o próprio A. Tranquilo? Lembrando que esse A precisa ser um número natural, ok? Então, para a gente dar um exemplo aqui, eu peguei o 144. 144 é a mesma coisa que 12 ao quadrado, ou seja, a raiz de 144 é a mesma coisa que 12, ok? Para outro exemplo ficar mais claro para você, peguei o 441. Quando a gente trabalha com um número muito grande, o mais fácil de você fazer é pegar esse número e fatorar ele, beleza? Fatorar em números primos. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, o 441 ele é ímpar, então ele não divide por 2, e se eu somar 4, 4 e 1 dá 9, ou seja, dividimos por 3. 4 dividido por 3 dá 1, sobrou 1, né? 14 dividido por 3 dá 4, porque dá 12, sobrou 2. 21 dividido por 3 dá 7, beleza? Então 441 dividido por 3 dá 147. A gente faz a soma mais uma vez. 1 com 4, 5, com 7, 12, divide por 3 novamente. 14 dividido por 3 dá 4, e depois 27 dividido por 3 dá 9, ok? Chegamos em 49, dividimos por 7 e dá 7, por 7 e dá 1. Isso significa que o nosso 441 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então a gente pode escrever essa nossa raiz como 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Vamos lembrar lá da nossa aula de potenciação que a gente tem uma propriedade que dizia o seguinte: quando eu tenho duas bases diferentes, mas o expoente é o mesmo, eu posso multiplicar essas bases e colocá-las dentro de um único, colocá-las elevadas a um único expoente. Então o 3 e o 7 são bases diferentes, estão multiplicando, mas os seus expoentes são o mesmo. Isso significa que eu posso colocar o 3 e o 7 multiplicando entre eles, e o meu expoente vai ser único, o próprio número 2, ok? Então isso aqui significa que eu vou ter 21 ao quadrado. Perceba que o 441 também é um quadrado perfeito, ou seja, a sua raiz vale 21, ok? Bem fácil essa primeira parte, eu continuo falando das raízes quadradas não exatas. Para a gente encontrar a raiz quadrada aproximada, eu vou precisar de duas coisas. Vou precisar do meu número A e do meu número B, sabendo que ambos pertencem ao meu conjunto dos naturais, ok? O meu intuito é descobrir qual é a raiz quadrada do B. Então, eu vou afirmar para você que esse B, ele obrigatoriamente tem que estar entre A ao quadrado e
a mais 1 ao quadrado. Felipe, não entendi. Dá uma olhada aqui, ó. Eu não quero tirar a raiz do b. Quando eu tiro a raiz do b, não é um número exato. Significa que o b não é um quadrado perfeito. Se eu tirar a raiz quadrada desse lado, eu tenho que tirar de todos os meus termos. Então, significa que a minha raiz de b, ela tem que estar entre o meu valor a e tem que estar entre o meu valor a mais 1. Porque quando eu extraio a raiz quadrada de a ao quadrado, ele é um quadrado perfeito, sai apenas a. Quando eu extraio a raiz quadrada de a mais 1 ao quadrado, ele é um quadrado perfeito, eu tiro apenas o a mais 1, beleza? Um detalhe, quando eu tenho que a raiz quadrada de b, ela dá aproximadamente a, nós vamos chamar isso aqui de raiz quadrada por falta. E quando eu tenho que a raiz quadrada de b, ela é aproximadamente a mais 1, nós vamos chamar que é uma raiz quadrada por excesso, beleza? Eu acho que vai ficar mais claro para você quando a gente fizer um exercício. Então, o que eu quero de você aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu quero descobrir qual é a raiz quadrada de 500, ok? Então o meu b, ele vai valer 500, que é a raiz que eu quero descobrir. Eu preciso que esse meu 500, então aqui eu vou colocar um exemplo para ficar mais fácil de você entender, que esse meu 500 esteja entre a ao quadrado e a mais 1 ao quadrado. Para que isso aconteça, a gente começa a trabalhar com possíveis quadrados perfeitos que podem valer o nosso a. Por exemplo, se eu pegar o a valendo 20, 20 ao quadrado dá 400. Preciso de mais. Se eu pegar o a valendo 21, 21 ao quadrado vale 441. Já estamos chegando mais próximo. Se eu pegar o a valendo 22, 22 ao quadrado a gente chega em 484. Isso significa que o meu a não pode valer 20, não pode valer 21 e talvez possa valer 22, porque são aqueles números mais próximos do 500, ok? Se eu fizer 23 ao quadrado, eu chego em 529. Então, peraí, descobri que o meu a, ele vai valer 22 e, consequentemente, a mais 1 vai valer 23, ok? Então, eu descobri que o meu 500, se eu extrair a sua raiz, ele vai estar entre 22 e entre 23, ok? Vamos continuar. Continuando, então. Percebi que o 500, ele vai ser um número que está entre o 22 ao quadrado e o 23 ao quadrado, beleza? Eu falei para você aqui no início, que essa raiz de 500, ela vai ser aproximadamente o 22. Isso por falta. E para a gente descobrir qual é o nosso chamado resto dessa nossa raiz, eu vou fazer o seguinte, o meu chamado resto, ele é dado por b menos a ao quadrado. E aí eu preciso que você lembre que b é o número que eu estou encontrando a raiz, beleza? Que eu quero extrair a raiz. E a é o número que eu descobri que é o mais próximo do meu quadrado perfeito, beleza? Então eu vou ter aqui que R, nesse caso, vai valer 500 menos o A que eu estou utilizando é o 22, porque é o valor que eu tenho de quadrado perfeito, 22 ao quadrado. O nosso R vai valer 500 menos 484, ou seja, vale 16 o resto da minha divisão por falta. Então, peraí, quando eu tiro a raiz de 500, dá aproximadamente 22, e a gente chama isso de raiz quadrada aproximada por falta. Qual que é o resto? 16, ok? Vamos resolver agora por excesso. Quando eu for resolver por excesso, eu sei que a minha raiz de 500,
ela vai ter que ser aproximadamente quem? O A mais 1, que nesse caso vai valer 23. Afinal de contas, o nosso A vale 22, ok? E aí, nesse caso, a gente vai falar que ela é igual a 23 por excesso. E para a gente descobrir qual é o resto, qual é esse excesso, a gente vai fazer A mais 1 elevado ao quadrado menos o nosso B. Vamos lembrar? O B é o número que eu estou querendo saber qual é a sua raiz, que nesse caso vale 500. O A é o meu número que possui um quadrado perfeito. Nesse caso vai ser o 22, que tem o quadrado perfeito valendo 484. Se o A vale 22, A mais 1 vale 23 ao quadrado menos 500. Portanto, ela vai ter uma raiz quadrada igual a 23 por excesso e um resto valendo 29, que vai ser o resultado de 529 menos 500, beleza? Um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais elaborado, mas pode ficar tranquilo que não aparece tanto nos seus vestibulares mais tradicionais, ok? Eu continuo apresentando agora para você raiz quadrada e depois a raiz cúbica. Você vai perceber que tem um detalhezinho na raiz quadrada. Vamos lá. Então a outra parte que eu preciso falar para você a respeito da raiz quadrada é a chamada raiz quadrada aritmética. É muito rápido, é só para te mostrar o seguinte: raiz de A, raiz quadrada de A é igual a B, se e somente se B ao quadrado for igual a A. E A e B têm que pertencer ao conjunto dos reais positivos. Aqui que é a importância dessa nossa teoria. Isso significa que eu não vou conseguir extrair a raiz quadrada de um número negativo, porque não vai existir nos meus números reais, beleza? De novo, o meu A e o B precisa ser reais positivos, então eu não posso ter aqui dentro um número negativo. E outro detalhe importante, quando eu extraio a raiz quadrada de um menos 5 elevado ao quadrado, não vai sair o menos 5 como raiz dessa minha resposta. Vai sair o módulo de menos 5. Por definição, nós falamos que a raiz quadrada de um número positivo sempre vai ser um valor positivo, beleza? Então preste atenção. Nós temos aqui que a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado sairá o módulo de menos 5. Isso significa que o seu valor é igual a 5, beleza? Então essa é a consequência de nós trabalharmos com valores A e B pertencendo apenas aos reais positivos. E para a gente quase encerrar essa primeira parte, para depois a gente finalmente generalizar para todo e qualquer índice, nós temos a raiz cúbica. Raiz cúbica de um número A só vai ser igual a B caso o meu resultado, o meu B elevado ao cubo, dê o número A. E aí a gente vai ter um detalhe importante. Nós vamos ter valores diferentes quando o nosso A for positivo e quando o nosso A for negativo. Observe, se o meu A for positivo, eu tenho que o resultado final ele é positivo. Por exemplo, a raiz cúbica de 8 é 2, porque se eu pegar esse 2 e elevar à terceira, eu volto para o meu 8, beleza? Então, quando o meu A for positivo, o resultado final é positivo. Em compensação, se eu pegar o A negativo, eu vou ter que o resultado da minha raiz também é negativo. Dá uma olhada. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Isso porque se eu pegar o menos 2, que é o meu B, e elevar à terceira, o resultado final vai ser o A, que no caso é o nosso menos 8. Perceba que se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo, beleza? Encerrada a parte de raiz quadrada e raiz cúbica, vamos generalizar agora. Para a gente terminar essa aula de hoje de radiciação, já falamos de raiz quadrada, falamos de raiz cúbica, eu generalizo falando de raiz enésima, ok? Então a nossa raiz enésima vai ser uma raiz com
o nosso n aqui do lado de fora, que é o chamado índice, e eu quero de você o seguinte: esse índice ele tem que ser maior ou igual a 2 e obrigatoriamente pertencer aos nossos naturais, beleza? Quem está dentro dessa nossa raiz é o chamado radicando e toda essa estrutura é o nosso radical, ok? Uma observação importante, você já sabe, mas só para a gente não deixar batido, se o nosso índice vale 2, ele não precisa ser representado. Então a raiz de índice 2 de 5 é a mesma coisa que raiz de 5, ok? E para a gente de fato finalizar, esse nosso índice, esse nosso n, ele pode ser ou par ou ímpar. Caso ele seja par, obrigatoriamente o nosso a e o nosso b vão ter que ser maiores ou iguais a zero. Caso eu não tenha um valor de a aqui maior do que zero, ele seja negativo, não existe a raiz com o índice par, beleza? E aqui estou te provando que esse nosso b vai dar um número maior ou igual a zero. E quando o nosso índice for ímpar, se o nosso radicando, o nosso a, for positivo, significa que o nosso b, a nossa raiz, ela vai ser maior ou igual a zero. Em compensação, se esse nosso radicando ele for negativo, o resultado final também será um número negativo, beleza? Espero que tenha ficado claro esse início de radiciação para você. Na próxima aula a gente fala das nossas propriedades, ok? Abraço e até a próxima!